Saudações, caro internauta, seja bem-vindo. Na presente edição para a grande entrevista ANGOP, temos o imenso prazer de falar com a presidente da Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola, ACEA, Berta Rodrigues Issa. Doutora, seja bem-vinda à ANGOP. Obrigada, Euridice, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pode-nos contar um pouco sobre a história da ACEA e a sua missão? Ok, a ACEA, tal como disse, é a empresa que congrega as empresas de capital 100% angolano que operam no setor petrolífero. A ACEA foi criada há 6 anos atrás, fruto de uma tendência que nós estávamos a ver no setor da redução de empresas a operarem. Então, em 2019, iniciamos a associação. Atualmente temos 84 empresas, não é? Que funcionam desde os serviços mais básicos aos serviços mais complexos do setor petrolífero. Temos já algumas empresas a prestarem serviços nas plataformas onshore e offshore. Quais são os principais objetivos da associação no setor petrolífero em Angola? A principal missão da ACEA é garantir que o empresariado angolano e o capital humano angolano contribua efetivamente para o crescimento do PIB de Angola. Portanto, o que é que nós estamos aqui a dizer? É que a nossa missão é garantir que as empresas sejam realmente integradas no setor para poderem contribuir para a produção petrolífera hoje. Portanto, hoje existe muito um foco no crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é aumentar a produção petrolífera, não é, para que as receitas possam contribuir para os projetos do executivo. O desenvolvimento econômico é haver uma multiplicação deste trabalho que está a ser feito, para além de apenas produzindo os barris de petróleo, é ter também empresas que vão captar parte desta cadeia de fornecimento de serviços para beneficiar aqui a nossa economia. Como a ACEA tem apoiado as empresas autóctones no crescimento e desenvolvimento? Portanto, a associação tem objetivos concretos. Portanto, para que nós possamos ter um aumento, uma participação efetiva do empresariado nacional no setor, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, a oportunidade, e para isso nós trabalhamos com o Executivo na elaboração do Decreto Presidencial 271/20. É um projeto, é o decreto, é a lei que regula o regime de conteúdo local no setor. Portanto, é uma lei que garante que as empresas é uma lei. Portanto, é uma lei que promove a nossa inserção. E então, esta lei já é mais do que meio caminho andado. E depois, nós também trabalhamos, portanto, falei da oportunidade, depois trabalhamos também na capacitação das nossas empresas, no fortalecimento das nossas empresas, no empoderamento das nossas empresas. E para isso nós temos alguns programas dentro da ACEA. Nós trabalhamos, portanto, um dos programas que é muito orientado para as empresas mais jovens, para as empresas que entraram recentemente no setor petrolífero, que é o programa ACEA Kumba. Kumba é uma palavra de origem swahili e significa criatividade. E é criatividade para trazer a grandeza do povo africano. E então, o que é que nós estamos a fazer? É um trabalho em que as empresas que estão há mais tempo a operarem no setor petrolífero, que já têm grande experiência, e a experiência que elas obtiveram não foi só dos serviços prestados pelas suas empresas, mas do grande parte das equipas e gestores terem trabalhado durante anos nas grandes multinacionais e prestadores de serviços internacionais. Nós estamos a pegar e estamos a fazer nem programas de mentoria, mas ia dizer mais, são incubadoras, é isso. Incubadoras em que as empresas mais experientes passam a experiência para as empresas mais jovens.
Portanto, isto aqui dentro do nosso objetivo de capacitação das nossas empresas. Com as empresas mais experientes, temos trabalhado com outras organizações com objetivos similares aos nossos. Já estamos em contato com a Associação dos Estados Unidos, da Noruega, e esta semana iniciamos os contactos, o desenvolvimento de ações, porque os contactos já estamos há 2 anos a falar com a Associação da Nigéria. Então, qual é a ideia de todos nós? É de uma maneira ou outra, não é? Passando a experiência das dificuldades que cada um tem dentro do seu mercado e como superá-las. Mais do que isso é fazemos parcerias com empresas internacionais para melhorar as nossas operações, melhorar os nossos processos dentro das nossas empresas. O que eu quero dizer aqui? O setor petrolífero não vive de parcerias. Então, o que é que nós fazemos? Muitas das vezes, quando concorremos para contratos, principalmente de serviços mais complexos no setor petrolífero, estamos aqui a dizer limpeza de um poço, nós fazemos parcerias com empresas internacionais que já têm mais experiência que nós, não é? Para que haja uma transferência efetiva de conhecimento, mas acima de tudo, tecnologia. Porque hoje, com este mundo em constante evolução, a tecnologia é muito importante. Quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas de petróleo em Angola atualmente? São inúmeros. Eu lembro uma vez estava a ler um documentário onde dizia que o significado de empresários no Egito, a palavra, né, que era dada aos empresários no Egito há séculos atrás, o significado era homens de fé. Porque é preciso ter muita fé para ser um empresário, não só em Angola, mas no continente africano e também no exterior. Portanto, os desafios são imensos. Mas olhando aqui para a nossa realidade, nós temos um ambiente pouco competitivo e justo para as empresas 100% angolanas no setor petrolífero. Portanto, nós temos um ambiente legislativo e fiscal que não promove competitividade e o fortalecimento das empresas. O que é que eu quero dizer com isto? A primeira questão, um ambiente justo. Nós temos uma lei 271/20 que foi publicada há 4 anos atrás e desde a sua publicação a participação das empresas tem decaído bastante. Então, atualmente está em 2%. Atualmente não, quer dizer, em 2023, de acordo com a informação passada pelo regulador, pela ANPG, a participação era de apenas 2%. Ainda não temos os dados de 2024. E então, nós não temos a implementação efetiva da lei, não é? O que faz com que tenhamos a oportunidade. Para ver esta implementação efetiva, precisamos da elaboração de uma lista de exclusividade, que faz parte do decreto presidencial, que garanta que as empresas angolanas tenham acesso a serviços que vão de acordo aos objetivos do conteúdo local. E é importante eu aqui te trago aqui as minhas notas, só para falar brevemente. A lei do conteúdo local veio com 3 regimes para os diferentes atores do setor. O que é que nós estamos a falar de regime? Estamos a falar de um regime de exclusividade, que é um regime onde as empresas angolanas, 100% angolanas, têm serviços e bens específicos alocados a eles, não é? Isto que é para garantir realmente que as empresas vão operar no setor. Depois tem um regime preferencial, que é para empresas angolanas e de direito angolano. Depois tem o regime de concorrência. O regime de exclusividade deve garantir, o regime de exclusividade, onde sai uma lista de exclusividade, deve garantir o seguinte, de acordo à lei. Deve garantir a criação de emprego e qualificação de mão de obra. Mais do que nós criarmos
e empregos através das oportunidades que nos é dada através de uma lista de exclusividade de serviços e bens para as empresas angolanas, mais do que a criação de empregos, tem a qualificação de mão de obras. Quer dizer, a lista tem que ter serviços, desde os básicos, e vamos dizer desde jardinagem, segurança, a serviços complexos como limpeza de poços, onde possamos usar os nossos engenheiros que saem da faculdade para poderem prestar serviço. A nossa lista que nós temos não tem serviços tão complexos. O decreto define que deve proteger empregos, deve proceder à proteção de empregos de quadros angolanos. Hoje temos apenas uma participação de 2% das empresas angolanas versus 98% de empresas de direito angolano ou angolanas. Como é que nós podemos proteger empregos se a percentagem de participação das empresas no setor cada vez é mais pequena? Esta lista de exclusividade deve garantir a integração do empresariado angolano, tal como já falei, mas acima de tudo a transferência de tecnologia e conhecimento. Isto é uma das coisas mais importantes. Se nós tivermos conhecimento, não é? Nós vamos ter o desenvolvimento de uma economia sustentável, que não vamos depender do conhecimento e tecnologia de estrangeiros. Portanto, o primeiro desafio, a lista de exclusividade. Nós temos uma lista de exclusividade que não é ambiciosa e apenas capta 0,7% do potencial do setor petrolífero. O segundo desafio que nós temos é os termos e pagamentos da indústria. Eu passo aqui a explicar. Hoje, os termos de pagamento é em média de 90 dias. Nós prestamos um serviço em janeiro e só vamos receber no final de março. Portanto, isso compromete a tesouraria das nossas empresas. A banca hoje ainda não tem produtos para o setor petrolífero, para este prazo de pagamentos. Então há um esforço de parte da nossa tesouraria muito grande. Mas para agravar, não é? Para além destes prazos de pagamento de 90 dias, e temos atrasos nos pagamentos, que vão também até 90 dias em média. Então as empresas angolanas ficam 180 dias em média para receber o pagamento de uma fatura. Portanto, isto é muito mal. Muito mal por quê? Porque não temos, primeiro, o dinheiro a circular na economia. Portanto, não entra na economia, porque se nós não temos os valores, podemos pagar até os salários, mas não conseguimos pagar a manutenção, por exemplo, de nossos acessos, não é? Dos ar-condicionados, manutenção de carros. Nós vamos priorizar serviços que suportam diretamente a nossa atividade, porque nós temos compromissos contratuais. Todos os outros serviços de apoio acabam por sofrer. Então, quando nós não temos valores para pagar esses serviços de apoio, estes serviços de apoio também não têm como pagar os seus funcionários. Então, o dinheiro não roda na economia. Isso é grave não só para nós, temos problemas de liquidez, como também para a economia local. Um atraso, as estatísticas dizem que um atraso de pagamento tem impacto em mais 4 empresas. A nível da União Europeia, eles chegaram à conclusão que 5 dias apenas de atraso nos pagamentos das pequenas e médias empresas tem um impacto de 250 milhões de dólares, 5 dias. Agora imagina nós que ficamos 90 dias sem pagar, com os prazos de pagamentos de 90, portanto falo um total de 180 dias. O segundo desafio é prazos de pagamentos. Dentro dos termos de pagamento, temos aqui um outro desafio, que é o não pagamento às empresas 100% angolanas em divisas. Hoje nós temos um regime cambial que dita que apenas as empresas de direito angolano e as empresas estrangeiras podem receber pagamentos em divisas dentro do país. Nós, os filhos da casa, estás a ver?
somos os únicos dentro do setor petrolífero, né, que a lei dita que não podemos receber pagamentos em divisas no nosso país. O que é que isto faz? Faz com que nós nos tornemos menos competitivos, que as outras empresas que são de direito angolana, muitas delas são estrangeiras, são empresas estrangeiras que abrem as suas representantes aqui, e por abrirem uma representação cá em Angola, ou uma sede, não é, ou operações, são de direito angolanas, e estas empresas concorrem conosco em diversos concursos. O que é que acontece? O que acontece é, quando chega na hora do pagamento, eles podem receber pelo seu serviço em moeda estrangeira e nós não, nós recebemos em kwanza. O problema é que sempre que há necessidade de se importar, no setor petrolífero, 90% dos bens e serviços são importados. Então nós temos sempre a necessidade de fazer pagamentos no exterior do país de serviços ou bens. O que é que acontece? Nós recebemos o pagamento em kwanzas. Entre a altura do pagamento e a altura da transferência, se conseguirmos transferir, porque hoje os prazos de transferência no país, a média para nós empresas, são de 3 meses, o que faz com que nós temos problemas a nível dos nossos contratos, da nossa prestação de serviço, mas esse prazo, esse tempo, faz com que haja uma desvalorização cambial. Então, aquilo que nós recebemos do contrato vai perdendo valor quando nós temos que fazer uma transferência bancária para o exterior do país. Portanto, o não pagamento de divisas a empresas 100% angolanas torna as nossas operações bastante difíceis, e é uma medida muito injusta que nós já pedimos para ser revista ao Banco Nacional de Angola, porque ou esta medida aplica-se a todas as empresas a operarem no setor petrolífero, não é? Ou então a medida de pagamentos a algumas empresas no setor petrolífero deve-se aplicar também às empresas 100% angolanas. Para concluir, a nível de constrangimentos, existe a questão tributária, a questão fiscal, que também torna-nos menos competitivos em relação às outras empresas. Algumas empresas de direito angolano beneficiam de isenções fiscais a partir das operadoras. Nós, empresas angolanas, não. Além de não beneficiarmos dessas isenções fiscais, o sistema de tributação é bastante elevado, faz com que as nossas margens, para nós podermos competir com as empresas de direito angolano e estrangeiras, faz com que nós tenhamos que diminuir as nossas margens, os nossos lucros, não é? Para termos serviços competitivos por causa da tributação. A tributação é bastante elevada. Hoje, grande parte das nossas empresas, desde o momento que nós emitimos uma fatura ao prestador de serviço ou à operadora, temos que pagar o IVA, só que nós só recebemos o nosso pagamento entre 90 a 180 dias. Para além de nós ficarmos sem o valor que a operadora, o prestador de serviço, tem que nos pagar pelo serviço que foi prestado, nós ainda temos que tirar do nosso caixa para pagar à GT o IVA antecipado. Portanto, são bastantes desafios que nós temos, e se eu fosse a falar dos desafios todos, mas esses são os principais: a oportunidade, que não é refletida na lista de exclusividade, os termos de pagamento, os prazos de pagamento, o pagamento em divisa e as questões fiscais do nosso setor. Fale-nos um pouco sobre a campanha Ação por 20%. Tal como disse, não é? Nos últimos anos, a inclusão econômica das empresas locais no setor tem estado a diminuir drasticamente. É uma situação que nos inquieta bastante, porque tem impacto no desenvolvimento econômico deste país, mas acima de tudo tem impacto nas gerações futuras. E então nós lançamos esta campanha Ação para 20% para mudar o quadro atual de participação de 2% das empresas angolanas para 20% até 2027. É uma campanha que, para além de promover a reflexão, tá ver?
promove um sentido de urgência para a ação, para que nós possamos ter transformações efetivas no futuro. Então, tanto que a campanha chama-se Ação para 20%, é empoderar hoje para transformar amanhã. E, portanto, nós estamos a ter atualmente a 5ª Conferência do Oil and Gas, que vai estar a acontecer agora. O lema da conferência é impulsionar a exploração e o desenvolvimento para aumento da produção. E aqui fala-se muito da produção petrolífera. Mas nós, como a CEIA e parceiros do Executivo, porque nós estamos sempre num diálogo constante, nós dizemos que não basta apenas a produção petrolífera, tem que haver produção de quadros angolanos, tem que haver produção de empresas locais, tem que haver produção de tecnologia e inovação. Nós temos que ter a ambição de mudar o quadro atual do setor petrolífero, não é? Para que a produção efetiva do petróleo, não é? Seja uma produção a nível de todas as áreas. Qual é o papel da CEIA na formação e capacitação de mão de obras local? Portanto, nós temos aqui várias iniciativas. Já falei, portanto, uma que tem a ver com os empresários, empreendedores, não é? Mas depois temos aqui a iniciativa A CEIA Ubuntu. Portanto, esta iniciativa A CEIA Ubuntu é muito direcionada para a inclusão feminina no setor petrolífero. O setor petrolífero tem uma das taxas mais baixas de representatividade de mulheres, apenas 20% de mulheres. Uma das razões é questões. O setor é um setor muito masculino e num passado era recrutado muitos homens para as áreas operacionais, não é? E depois questões culturais, tanto também, não só no setor petrolífero, mas a nível do mercado todo, tem a questão cultural. Portanto, as taxas de representatividade das mulheres no setor petrolífero são de apenas 25%, a nível de áreas técnicas, 8%, não é? Portanto, estamos a falar assim, áreas técnicas, tanto a nível de engenharias, tanto termos engenheiras no setor realmente a serem contratadas, só 8% no setor. E o caso mais gritante é que a nível de participação de mulheres nos conselhos de administração de empresas angolanas, não temos nenhuma mulher como presidente de um conselho de administração de uma empresa angolana, seja estatal, seja de um regulador, não é? Mesmo a nível do Ministério dos Petróleos temos o senhor ministro e 2 secretários de Estado. Portanto, a nível de carreira profissional, as mulheres encontram muitos desafios. Nós acabamos por desaparecer neste processo. Portanto, nós temos aqui um programa que chama-se A CEIA Ubuntu, que é direcionado para jovens universitárias de institutos técnicos. São jovens que estão a terminar os cursos ou já terminaram. Elas são recebidas pelas nossas empresas, pelas nossas associadas. As associadas, mesmo com dificuldades, mesmo operando num setor com bastantes desafios, nós arranjamos aqui condições de receber jovens estagiárias para poderem ter um contacto com o setor petrolífero. Portanto, nós damos estágios profissionais remunerados, não é? A primeira edição começou o ano passado, no fim de novembro, com apenas 13 jovens. Foi uma edição piloto. Este ano lançamos a segunda edição, onde estamos a oferecer 200 estágios profissionais para jovens universitárias. Este programa está a ser feito em parceria com o INEFOP. Depois temos agora uma parceria que eu gosto muito, né? Que encanta, que fechamos há pouco tempo com a AEUPA, que é a Associação
de estudantes universitários privados de Angola. É uma associação que tem acima de 200 mil estudantes. E então eles criaram a Aliança da Oportunidade, onde que esta Aliança da Oportunidade, onde eles fazem parcerias com associações ou empresas para que deem oportunidades aos jovens talentos que estão a sair das universidades para virem trabalhar ou estagiar nas nossas empresas. E nós dissemos, dentro da campanha Ação para 20%, que é uma campanha que visa muito ações concretas, não é mais uma campanha para falar que apenas temos 2%, não. Uma campanha que visa ações concretas. Dentro desta campanha das ações concretas, nós decidimos apoiar a associação no sentido de criar um software que será o repositório dos talentos angolanos. Todos os jovens que estão a terminar a universidade, não é? Ou já terminaram, vão estar dentro deste software, deste repositório de talentos, para possibilitar que nós, as empresas do setor, possamos facilmente identificar os jovens e recrutar. Dentro também deste processo, nós estamos a fazer parcerias com as universidades, no sentido de olharmos para o plano estratégico do setor, que ainda hoje o Sr. Ministro falou na conferência, o plano estratégico que visa o aumento da produção petrolífera, olhar para este plano estratégico, as universidades, e dizerem, ok, qual é a mão de obra que vai ser necessária durante os próximos anos para atender este plano? E então as universidades pegarem, ou em parceria com institutos estrangeiros, ou sem a parceria, lecionarem estes cursos, não é? Para a especialização, porque agora estamos a falar de especializações, para os nossos quadros serem mais facilmente dentro do processo de angolanização. Portanto, a nível de desenvolvimento de capital humano, a CEA leva muito a sério este processo, porque nos preocupa, nós, esta geração que já estamos no setor há mais de 10 anos, não deixarmos um legado. Como a associação está a lidar com questões de sustentabilidade e responsabilidade ambiental? Portanto, o que acabei de falar é uma questão de sustentabilidade. E esta campanha Ação para 20%, acima de tudo, visa o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico sustentável do país. Portanto, dentro desta campanha, nós apelamos, não é, aos intervenientes, aos stakeholders dos setores. E quais são os stakeholders dos setores que nós estamos a falar? Estamos a falar primeiro do regulador, a ANPG. Portanto, se nós queremos um desenvolvimento sustentável, nós precisamos ter uma lista de exclusividade, não é? Que dê oportunidades reais às empresas angolanas para que nós possamos desenvolver não só a nós, mas o nosso capital humano, sustentabilidade. Mesmo os Objetivos de Desenvolvimento de 2030 fala sobre estas questões. Depois, o seguinte interveniente e stakeholder do setor são as operadoras. As operadoras precisam de fazer parcerias justas e duradouras com as empresas locais, para que não se possa continuar, para se possa estancar a perda de capital valioso humano e a perda de empresas que nós temos estado a assistir. Portanto, as operadoras têm uma responsabilidade, a par dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, que todas assinaram, não é? Dentro destes objetivos existem metas relacionadas com isso. Portanto, temos também esta campanha visa esta ação parte da reguladora, do regulador, a NPG, das operadoras, estamos a falar das multinacionais, e das prestadoras de serviço. Nós precisamos que as prestadoras de serviço, para que haja realmente sustentabilidade da cadeia de valor do setor, que se comece a integrar empresas locais, tanto para que haja transferência de conhecimento, transferência de tecnologia e para estar exposto à oportunidade. Só com estas ações destes 3 intervenientes podemos falar de sustentabilidade. Como a CEA está a se posicionar com relação às políticas governamentais que afetam o setor?
Portanto, nós precisamos de rever o ambiente legislativo, tanto há algumas leis para o setor. Eu já falei tanto do regime cambial, portanto, a Lei 02/12, que é efetivada pelo aviso do BNA 2012, é uma lei que prejudica o empresariado nacional, torna-nos menos competitivas e é uma lei que não é justa. Portanto, estamos a falar aqui do pagamento de divisas às empresas que estão a operar no setor petrolífero, empresas 100% angolanas, estamos a falar de empresas residentes cambiais. Porque é que uns recebem, não é? E outros não podem receber. Portanto, nós precisamos de rever esta lei. Temos uma outra lei, 86/18, que é uma lei que tira as oportunidades às empresas 100% angolanas. É uma lei que, quando foi publicada, tinha o intuito de aumentar a produção do país, que estava em declínio. Portanto, a lei foi publicada em 2018. 6 anos depois, o que é que a lei fez? A lei não só não impediu o declínio da produção, claro que existem outros fatores, portanto, não vamos aqui entrar em aspectos técnicos, não é? Mas tirou as oportunidades às empresas locais. Desde que temos essa lei, o conteúdo local passou de praticamente 15% para 2%. Por quê? Porque esta é uma lei que permite que empresas estrangeiras possam contratar dentro do país até 5 milhões de dólares sem ter a supervisão da ANPG, que é a instituição que regula a área das concessões, assim posso falar, do setor. Então, como não há visibilidade por parte do regulador do setor, da concessionária do setor, que é a ANPG, as empresas contratam maioritariamente empresas estrangeiras, que faz sentido, em detrimento das angolanas. Quando digo que faz sentido, acontece entre escolher uma empresa angolana para dar um serviço e escolher uma empresa do seu país, onde se vai criar emprego. Essa empresa vai criar emprego no seu país, vai pagar impostos no seu país, vai haver essa preferência. Claro que as multinacionais tenham, tal como eu disse há bocadinho, têm uma responsabilidade com o desenvolvimento da economia de Angola. Existe essa responsabilidade. Mas esta lei facilita a escolha entre uns e outros. Portanto, para além de esta lei diminuir a oportunidade para as empresas angolanas inserirem-se no setor petrolífero, esta lei resultou numa deslocalização do fluxo financeiro do setor petrolífero. Como a maior parte das empresas angolanas, a maior parte das empresas operadas no setor são estrangeiras, grande parte dos pagamentos são feitos no exterior do país. O que é que acontece? Não temos divisas no nosso país, o que faz com que há uma desvalorização galopante do Kwanza, não é? Temos várias dificuldades em importar bens e serviços e temos o problema da inflação. Portanto, temos aqui essas duas leis que devem ser revistas pelo Executivo para melhorar o ambiente de negócios do setor petrolífero, que acaba por impactar gravemente a nossa economia. Tendo em conta que a Agência Nacional de Petróleos e Gás e Biocombustíveis, como concessionária, tem vindo a abrir concursos de licitações, qual será o posicionamento das empresas associadas à ACEA? Nós debatemos muito isso com a agência. Tem que haver uma estratégia alinhada com o decreto presidencial. Estamos falando de um decreto presidencial. Não é uma lei, é um decreto presidencial. Portanto, há uma visão para este país, não é? E para executar esta visão foi publicado um decreto presidencial. Toda ação que seja feita tem que estar alinhada com o decreto presidencial. E o decreto presidencial, tal como eu falei aqui, promove a criação de empregos, é para a promoção de criação de empregos de qualidade, empoderamento ou integração, se assim posso chamar, das empresas locais no setor petrolífero, transferência de tecnologia, transferência de conhecimento,
e, acima de tudo, fortalecimento da nossa economia. Portanto, seja qual seja a estratégia, não é, da ANPG, não é, a nível de licitações onshore, offshore, e seja qual for a estratégia para o aumento da produção petrolífera, tem que ter sempre em conta os objetivos do executivo, não é? Que é do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico de um país só acontece com a inserção das pequenas e médias empresas, só acontece com o desenvolvimento do capital humano. Então, a estratégia deve ser a seguinte: ok, nós temos previsto o Plano de Desenvolvimento Nacional até 2027, prevê um investimento estrangeiro na ordem dos 26 mil milhões de dólares. A estratégia da ANPG deve ser, ok, destes 26 mil milhões de dólares, não é? Como é que nós podemos fazer para captar grande parte deste investimento, não é? Para desenvolver tanto o nosso empresariado, o capital humano, inovação, tecnologias no país. Portanto, não é só o investimento sair, entrar e voltar a sair, porque acontece quando os investidores vêm investir em Angola, como num outro país, eles trazem as suas empresas, trazem as suas equipas, não é? Então, não, tem que haver uma estratégia de dizer, ok, investidores. Eu gostei tanto, hoje estávamos a ouvir na conferência que o ambiente legislativo e fiscal foi revisto para aumentar a confiança do investidor em Angola, para que eles possam vir investir mais em Angola. Por isso nós temos agora esse investimento de 26 mil milhões de dólares previsto até 2027. Portanto, da mesma maneira, não é, que o executivo assumiu um compromisso para trazer mais investimento, para haver um crescimento econômico, as empresas investidoras e o regulador, a concessionária ANPG, deve garantir que existe um compromisso de desenvolvimento do país real. Isso é o quê? Na contratação dos quadros angolanos, na contratação das empresas. Então, deve haver um compromisso de parte das empresas multinacionais e dizer, ok, nós vamos contratar até 20% de empresas angolanas, mão de obra angolana. E dentro deste processo de investimento, no espaço de 5 anos, nós vamos começar com 80% de quadros estrangeiros, mas no espaço de 5 anos nós vamos alterar para 40%. Vamos treinar o capital humano para que haja uma reversão de 80%, por exemplo, para 40%. Isso faz parte da estratégia. O regulador, a ANPG, deve ter isto como estratégia desde o início, quando está a negociar com o executivo e com os investidores, com as grandes multinacionais, os incentivos fiscais e a revisão da legislação. Portanto, tudo deve andar paralelamente. Qual é o montante bruto de prestação de serviços global do setor petrolífero de 2021 a 2023? Anualmente, a média, e vai variando a nível de dados, né, que nós vamos já recebendo, mas a média, vou falando de uma maneira geral, média, é de acima de 15 mil milhões de dólares em contratação. Já chegou a atingir 18 mil milhões de dólares, acredito que foi em 2022. Portanto, mas a média é 15 mil milhões de dólares. E o que é que nós estamos aqui a dizer? Não é? Que atualmente destes 15 mil milhões de dólares, só 2% é que vai para contratações de empresas angolanas. Portanto, este 2% estamos a falar aqui acima de 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares de um bolo, né, de 15 mil milhões de dólares. A campanha Ação para 20% tem esta visão de dizer, ok, o setor que já chegamos ao ponto em gastos de contratação atingir 18 mil milhões de dólares, estamos a dizer, ok, nós queremos ações concretas, não é? Queremos que o regulador ponha como objetivo 20% e dizer, ok, vamos reter 20% da contratação neste país. 20% nós estamos a falar de 3,6 mil milhões de dólares a gerar nesta economia. Se isso acontecer,
né? E nós estamos a promover que aconteça isto até 2027, isto vai ser um processo transformador neste país. É por isso que nós dizemos empoderar hoje, ações concretas, não é? Para nós irmos buscar uma participação de 20% para transformar o amanhã. Nós tendo este valor, as empresas, para além de investimento nas suas operações, para além de desenvolvimento em capital humano, quando nós atingimos uma porcentagem de quase 15% de conteúdo local no setor, nós enviávamos os nossos quadros para fora, para ter formação em grandes universidades, grandes academias, e eles, tanto voltavam, nós investíamos em infraestruturas, comprávamos equipamentos, havia um investimento forte. E foi quando nós tivemos aqui a economia a ter uma classe média também, não é? Nós vivemos esses anos, não é? Principalmente os anos de 2008 até 2014 e 2016. Portanto, nós tendo uma estratégia que vamos reter 3,6 mil milhões de dólares na economia, através de captação de oportunidades, isto aqui tem um impacto não só em nós, como no capital humano, como também no investimentos futuros em investigação, pesquisa. Hoje existe um plano de pesquisa e investigação que foi apresentado há pouco tempo pelo Ministério do Ensino Superior, mas está-se a depender de fundos de instituições estrangeiras. Mas por quê? Se nós temos a capacidade, não é? Se tiver dentro de uma estratégia, não é? De poder financiar esta pesquisa e investigação, havendo uma realocação da renda petrolífera para o país. E quanto ao comportamento do setor no primeiro semestre de 2024 e o período homólogo de 2023? Portanto, nós já não recebemos os dados. Portanto, o que eu posso falar é a nível de contratação do setor, não é? Estes dados ainda não nos foram divulgados, portanto, nós não podemos, não posso ainda comentar até o regulador publicar estes dados. Quantos empregos diretos estão registados nas empresas nacionais neste setor e quantos se esperam criar? Portanto, mais uma vez, aqui nós temos um problema grave, não é, no país, de processamento de dados, portanto, a apresentação de estatísticas. Nós, mesmo a nível do setor petrolífero, nós solicitamos várias vezes ao regulador a implementação da metodologia de medição de conteúdo local. É a medição de quantos empregos estão a ser criados no setor petrolífero, quantos empregos estão a ser criados para empregos não só para profissionais estrangeiros como profissionais nacionais. Portanto, a Lei 271/20 prevê a metodologia de medição de conteúdo local. 4 anos depois não temos esta medição. Isto é grave, porque se não se tem dados, não sabemos para onde é que nós vamos. Não é possível definir estratégias sem nós termos informação que nos permitam tomar decisão em relação, não só decisões, mas formular estratégias. Para dizer o quê? É muito difícil de responder essa questões, porque as instituições não estão a produzir estes dados. E faz com que também não se consiga ver qual é a gravidade da não ação, não é? Da implementação da lei de conteúdo local, porque não existe dados. A ACEA espera uma nova abordagem em termos de um quadro fiscal mais amigo das empresas de conteúdo local? Sim, o que é importante aqui frisar é que nós temos conversas constantes, não só com a ANPG, então já falamos com a AGT, e o bom é que as instituições estão sempre dispostas a ouvir-nos. Nós temos estado a falar bastante sobre a necessidade de alterar-se o quadro fiscal para tornar nossas empresas mais competitivas, para não haver tanta pressão nas nossas tesourarias, para possamos ter liquidez. A pressão que atualmente a tributação faz com que nós não conseguimos empregar mais pessoas,
não é? A par também com as questões de pagamentos no setor petrolífero, nós não temos previsibilidade dos pagamentos, logo também não conseguimos criar mais postos de trabalho, mas a tributação que nós temos, que é pesada, principalmente comparada com outros países, é pesada com relação à tributação dos nossos concorrentes, então há uma necessidade urgente e crítica para se rever isso, e nós temos estado a falar com os nossos consultores fiscais e com a AGT. É expectável voltar-se a ter pagamentos grandes exploradoras de petróleo em dólar às empresas nacionais, incluindo salários em dólares? Pois, é isso que estamos a trabalhar. Há bocadinho eu mencionei a lei 02/12, não é? E o aviso 2012 do BNA. Nós já fizemos várias solicitações. Enviamos há quase 2 semanas mais uma carta ao governador do BNA no sentido de se revogar este aviso 2012 para permitir que as empresas do setor petrolífero possam receber em divisas, no sentido de melhorar as nossas operações, no sentido de nós podermos investir em inovação, tecnologia, para melhorar os nossos processos e o desenvolvimento do nosso capital humano. Portanto, nós estamos a trabalhar nisto. Não sabemos qual vai ser o desfecho desta história, mas há anos que a CEIA, como voz do conteúdo local, tem solicitado a revisão deste aviso. Estão alinhadas as vossas empresas com o processo de angolanização do Ministério da Tutela, aproveitar a saída de expatriados das grandes petrolíferas? Pois, tal como disse, não é? Mais do que nós contratarmos, nós já estamos a trabalhar na semente. Tal como disse, estamos a trabalhar com universidades, no sentido de identificar-se as necessidades futuras do setor, para se poder especializar os nossos quadros, para reduzir esta necessidade, esta dependência, porque nós vamos sempre precisar de trabalhar com estrangeiros, não é só Angola, é o mundo inteiro. Diversidade e inovação dá-se quando nós temos profissionais que têm experiências diferentes de vida a nível académico, profissional e cultural, dentro de uma comunidade, dentro de organizações. Portanto, nós vamos sempre trabalhar com empresas estrangeiras e vamos trabalhar com profissionais estrangeiros. É essencial para qualquer economia a nível do mundo, não é só Angola. O que nós estamos aqui a dizer é reverter a dependência. Uma coisa é sermos dependentes totalmente, outra coisa é queremos ter diversidade, queremos melhorar os nossos processos e ter excelência. E então nós estamos a trabalhar já nas universidades para reduzir esta dependência, tal como estamos a trabalhar com a AEUPA na criação do repositório de talentos angolanos. Como vê o mercado? Descobertas de grandes poços em termos de reservas e com isso baixar os custos operacionais de 45 a 50 dólares por barril, custo médio estimado para o país. Vamos apenas esperar uma receita. Portanto, exploramos, vendemos, recebemos, não. Deste barril, como é que o Angola beneficiou, como é que o petróleo alavancou a nossa economia, como é que alavancou os nossos jovens, como é que alavancou as nossas comunidades. Ponto 1. Em relação à questão do custo elevado de prospecção do nosso setor, é um problema, é algo que nós temos estado a debater, nós especialistas, ao longo dos anos. Este custo tem que se reduzir. Uma das justificações que dizem para nós entrarmos, para a elevada barreira de entrada das empresas 100% angolanas no setor petrolífero, alega-se que nós vamos tornar o setor menos competitivo e vamos elevar os custos de produção. Mas nós já temos os custos mais elevados, quer dizer que o problema não é a integração das empresas angolanas, o problema é a falta de competitividade que existe no setor. Portanto, como no setor não é competitivo, não é? Claro que existem outras questões operacionais, águas profundas, águas rasas e por aí adiante do custo do barril, mas a questão é, nós temos aqui duas situações.
o nosso setor não é competitivo, temos poucas empresas a beneficiarem da contratação destes 18,2 mil milhões de dólares, e depois a questão da lei 86/18. A nossa agência não tem visibilidade sobre os gastos que são feitos pelas multinacionais. Quando algo não é controlado, não há eficiência, é como em casa. Portanto, nós simplesmente estamos a dar dinheiro sem controle, não é? Seja os nossos filhos, seja os nossos funcionários, não é? Os custos de gestão da nossa casa vão ser mais elevados. Então, eu costumo dizer, tem que haver uma supervisão. Não podemos ter uma lei que diz que até 5 milhões de dólares não há supervisão por parte do rogador, por parte da concessionária. Tem que haver essa supervisão. Quando haver essa supervisão, o que vai acontecer? As operações vão ser mais eficientes. Logo, o custo de operação do país vai ser mais baixo. Inclusive, eu vou mais longe. Nós preocupamos-nos muito com a produção petrolífera e estamos aqui a pensar na receita. Nós devíamos preocupar-nos mais com a margem que nós recebemos entre o custo de exploração, entre a venda e o custo de exploração. Principalmente numa altura em que o preço do petróleo continua volátil. Está sempre com oscilações. Como nós já temos vários projetos que queremos implementar no país, o país devia focar-se não tanto nas receitas que vai fazer do fruto da produção, mas na margem que nós vamos receber. Portanto, esta margem é cada vez mais baixa se os nossos custos forem mais elevados. E os nossos custos vão ser sempre elevados, porque ninguém está a controlar. Os controles são sempre acima dos 5 milhões de dólares. E grande parte da contratação do setor cai abaixo dos 5 milhões de dólares. Portanto, uma das razões, mas existem inúmeras operacionais, deste elevado custo de produção de um barril de petróleo em Angola tem a ver com esta falta de visibilidade e de controle por parte da concessionária. Como analisa a nova estratégia do Grupo Sonangol, o processo da sua privatização com foco no negócio de combustível e energias renováveis? Eu sou fruto de um produto da Sonangol, tanto do executivo, portanto, o que eu quero dizer é, sou fruto de um projeto de desenvolvimento de capital humano do executivo. Eu saí em bolsa de estudo pela Sonangol. Portanto, tudo o que eu sei hoje é fruto da minha carreira que eu tive na Sonangol, tive lá 14 anos. Portanto, comecei a minha carreira no downstream, na Sonangol Logística, onde ocupei cargos de gestão. E depois terminei como assessora do Conselho de Administração. E então, a privatização, portanto, existem vários modelos a nível mundial sobre como empresas estatais podem ser privadas como estatais, e pode haver aqui um mix de capitais privados e públicos. A questão da Sonangol tem mais a ver, e se me permite, não é? Porque eu fiz parte de várias fases da Sonangol, é que nós, como expandimos para vários setores, portanto, para além de nós estarmos no core business, que é desde o downstream, midstream, upstream, não é? Nós também fomos expandidos para áreas não cores, como a saúde, aviação, habitação e outras áreas logísticas e por aí adiante. E fez sentido naquela altura porque grande parte dos quadros do país estava na Sonangol. Portanto, as bolsas eram da Sonangol e nós saíamos, íamos para as melhores universidades lá fora. Eu licenciei-me em finanças nos Estados Unidos, fiz um mestrado em estratégia, defendi a minha tese na China, voltei, veio para dar-me o melhor. Então, os melhores quadros na altura estavam na Sonangol. Então, nós éramos a força, a energia, o capital humano por trás desta toda a expansão da Sonangol. A minha questão hoje, que já não estou na Sonangol há 6 anos, é o porquê desta privatização. Onde é que estão os nossos quadros? O que é que aconteceu? Não é? Se é uma questão de quadros, tem que haver programas na Sonangol,
não é? De potencialização de quadros, porque nós já investimos, é como poços. O governo gastou milhões, para não dizer $1.000 milhões no desenvolvimento de quadros deste país. Então a questão é como é que está a ser feita a gestão do nosso capital humano. Se disserem-me o seguinte, que grande parte do capital humano formado pela Sonangol abriu as empresas, né, grande parte saiu para abrir as suas empresas e hoje estas empresas é que vão fazer parte da privatização e quer dizer que não vai haver aqui uma disrupção, não é, do valor que a Sonangol traz para a economia, excelente. Agora, estamos a fazer uma privatização apenas por questões meramente econômicas que acabam que depois, por ter um impacto mais grave no desenvolvimento social e no desenvolvimento de futuras gerações, então nós temos que rever. Portanto, a minha questão é qual é o verdadeiro motivo por trás destas questões da privatização. Portanto, eu não posso dizer se, uma vez que eu já não estou na Sonangol, não é? Se é uma boa medida ou uma medida menos boa. Está em discussão na Assembleia incentivos fiscais para investidores, investimentos em novas descobertas. O que tem a dizer sobre isso? Portanto, já falei um pouco sobre a questão fiscal, não é, no setor petrolífero. Os incentivos fiscais são necessários, porque isto aumenta a confiança do investidor estrangeiro. É bom. A questão é que esta decisão tem que ser equitativa, tem que ser justa. Nós também, o empresariado nacional, as empresas 100% angolanas, devemos beneficiar de incentivos fiscais. Por que a lei diz? Porque o investidor estrangeiro, não só o investidor estrangeiro, mas as multinacionais que acabam por ser o investidor estrangeiro, beneficiam destes incentivos e eles depois repassam às empresas estrangeiras que vão prestar os serviços a eles. Nós, quando entramos num concurso, como não beneficiamos desses incentivos, estamos em desvantagem com estas empresas. O que eu estou aqui a dizer é, se precisamos de aumentar a confiança do investidor estrangeiro para vir para o país com incentivos fiscais e revisão da nossa legislação, excelente. Não é? A questão é que estas isenções fiscais têm que trazer benefícios, primeiro, a nível do compromisso do investidor para com o desenvolvimento efetivo deste país, e estamos a falar do que é compromisso com o conteúdo local, ter dentro dos seus acordos com o executivo objetivos mensuráveis, não é? Da inclusão das empresas e dos quadros, e esses incentivos também devem ser extensivos, não é? Talvez não da mesma proporção, porque o investimento é diferente, mas as empresas angolanas a operar no setor também devem beneficiar de incentivos, especialmente fruto do quadro atual legislativo, fruto do ambiente não competitivo atual do setor petrolífero a nível de termos de pagamentos. Quer deixar alguma mensagem, de um modo geral? Sim, eu quero. E quero deixar, e eu tenho aqui algo que eu escrevi, porque, tal como eu disse, eu sou fruto de um programa do executivo. Então, eu lembro-me tão bem. Eu cresci em Portugal, meus pais são quadros da Sonangol, meu pai também beneficiou de uma bolsa de estudo, da Sonangol, da TAG, quer dizer, meu pai também beneficiou de uma bolsa de estudo do INAB. Foi quando eu tinha 2 anos, o meu pai foi em bolsa de estudo para Portugal e a minha mãe, que trabalha na TAG até hoje, foi transferida da TAG Luanda para a TAG Lisboa. Eu tinha 2 anos, então cresci em Portugal. E depois dos 18 anos beneficiei de uma bolsa de estudo da Sonangol para os Estados Unidos. Mas lembro muito bem, estás a ver, que mal eu terminei o meu mestrado, nem esperei contentor ser enviado para Angola. Eu fechei as minhas valas e vim para Angola. Por quê? Porque eu estava com sede de contribuir para o desenvolvimento. Lembro-me muito bem, na altura o engenheiro Manuel Vicente foi falar conosco, os bolseiros, sobre a nova refinaria do Lubito e disse: jovens talentos, nós vamos construir uma refinaria do Lubito e nós queremos os melhores quadros para garantir não só
o desenvolvimento deste projeto, a execução deste projeto e o lançamento da refinaria de Lobito, como também queremos os meus quadros a trabalhar nesta refinaria de Lobito. Isto em 2001, 2002, nos Estados Unidos. E eu lembro-me de nós termos esta visão de futuro, termos o sonho de que nós iríamos contribuir para o nosso país. E então lembro-me de fechar as minhas malas, não fui mais nem para Lisboa, nem para nenhuma parte, e vim diretamente para Angola, com a sede de poder contribuir por um tijolo nesta construção de uma nova Angola, uma Angola sustentável, onde todos os filhos de Angola possam prosperar. E então, e com mensagem final eu digo aqui, imaginemos uma Angola onde as empresas locais não só têm uma presença significativa no setor, mas são reconhecidas pela sua excelência e inovação. Esta é a história de crescimento, de resiliência e de sucesso que queremos contar daqui a 10 anos. Queremos contar daqui a 10 anos às gerações futuras. Portanto, para dizer o quê? A campanha Ação para 20% conta com todos os intervenientes, conta com a ANPG, conta com as multinacionais, conta com os serviços, com as prestadoras de serviços, conta com as empresas nacionais para garantir que nós vamos atingir esta meta de 20% até 2027, para garantir um futuro mais próspero, um futuro de excelência, um futuro de inovação para gerações futuras. Portanto, esta é a minha última mensagem. Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite. Tá, obrigada eu pelo convite, obrigada Angope, eu sigo o vosso trabalho há anos e vocês estão de parabéns pela consistência. E assim foi a nossa conversa com a presidente da CEA, doutora Berta Rodrigues Issa. Por hoje é tudo. Para si, caro internauta, até a próxima edição.